Está desligado. Ok. Pois é, eu preparei alguns tópicos para comentar com vocês, mas é muito breve mesmo. O foco são as comunicações. Bom, praticamente todos que enviaram, acho que com exceção de 2 pessoas, todos que enviaram os resumos para o simpósio encaixaram bem legal. Era bem o que estava esperando quando recebi o convite da Universidade do Maranhão para elaborar esse simpósio. E a razão é bem em cima de pesquisas que eu tive e pesquisas que eu tive contato em outras partes, em outros eventos. E dentro dessas pesquisas, algumas, como a do grupo de pesquisa da UFRJ, o pessoal que trabalha com sólido, como eles chamam, literatura creep, foi um que me chamou bastante a atenção, não só pela temática que me agrada, me atrai, mas pela diversidade, principalmente pela diversidade de suportes com quais eles trabalham, de quadrinho a jogos eletrônicos, até chegar em suportes mais recentes, como é o caso dos youtubers, das youtubers que apresentam conteúdos literários atualmente assim, né? E dentro dessa pesquisa, a gente encontra muito do presente, mas já fica cogitando no que está por vir. Essas mudanças, adaptações, as quais a estrutura da arte literária vai se adequando ou sendo adequada nesses diferentes caminhos. E aqui nós temos, hoje, né, uma diversidade bem legal, bem interessante desse material. A Camila vai começar falando do Conto da Bela Adormecida e do filme Malévola, essa questão de adaptação, de reflexão de um objeto em outro, é um contínuo muito interessante de se ver, e a tendência é só aumentar, né? Dada todas as circunstâncias de produção cinematográfica. Depois a Jennifer vem com essa reinvenção em contínuo, que também nós temos uma produção grande que está nessa continuidade de adaptações. E é bem legal ver alguém que está trabalhando de uma forma assim bem ampla para nos falar. Infelizmente o tempo é pouco, mas vamos aproveitar o que dá. As zines feministas, que já é a Juliana que vai comentar, poesia em circuitos de zine feministas, é algo que eu não tinha contato nem conhecimento, estou bem curioso que ela vai apresentar para a gente. E, por fim, o Alan e o Sidney, que ainda não estão aí, né? Quanto pesa uma imagem? A imagem desvelada pela escrita em peso do Pássaro Morto. É uma obra também que eu não tinha o menor conhecimento, procurei ver algo para não passar tão sem entender, mas não sabemos se eles vão ainda aparecer por aqui. Tomara que sim. Pois bem, dito isso, eu peço que a Camila já comece a colocar seu material na tela, se for o caso. Se não, ninguém é obrigado também a apresentar slide, tá, gente? Se der algum problema, pode só falar, se não tem nenhum nada. Obrigada, professor Breno. Vou iniciar aqui. Antes, eu só quero ter o retorno de vocês se estão escutando o meu áudio, se há alguma interferência. Perfeitamente. Obrigada pelo retorno. Eu vou apresentar aqui, né, para iniciar o meu... Novamente, eu peço o retorno de vocês a respeito do slide, se estão vendo em tela cheia.
Não, ainda não apareceu para nós. Agora acho que está iniciando. Agora sim. Apareceu? Pois bem, Agora sim. boa tarde. Como vocês já podem ver na tela do meu slide, eu sou a Camila Dias da Silva. Eu sou graduanda em Letras Português pela Universidade Federal do Maranhão e nesse trabalho eu sou sob a orientação do professor Dr. Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva, também da UFMA. Esse trabalho ele fez parte de um ensaio que eu fiz para a disciplina de literatura infanto-juvenil também, sobre a orientação do professor Ricardo, que ministrava a disciplina, e ele tem como tema do conto A Bela Adormecida ao filme Malévola, a construção do protagonismo da vilã na adaptação cinematográfica. Bom, as perguntas que nortearam meu trabalho para a produção desse ensaio foram: quais as principais mudanças no filme Malévola em relação ao conto A Bela Adormecida, a versão produzida pela Disney em 1986, e como essas mudanças contribuíram para o protagonismo da vilã. Então, desse modo, o objetivo foi realizar uma análise comparativa entre o conto A Bela Adormecida e o filme Malévola, a fim de identificar essas mudanças que ocorreram na adaptação, que contribuíram, né, para a construção do protagonismo da até então vilã Malévola. Como base teórica, eu usei Bettelheim, Franz, para entender essa relação do conto, dos contos de fadas e a literatura infantil, infanto-juvenil, infantil, e também os efeitos desses contos nas crianças, para as crianças, né, que são o seu público-alvo. Também próprio 2001 para apontar esses elementos, né, dentro da narrativa, em relação ao filme, os elementos que acabaram ocasionando aí o protagonismo da Vila Malévola. E Souza 2018 para entender essa relação, né, da produção infanto-juvenil e a mudança desses contos ao passar dos tempos. Como percurso metodológico, né, para a realização do trabalho, foi feita a leitura do conto A Bela Adormecida, a produção, como eu já disse, feita pelos estúdios Disney, publicado pela Editora Cultural, né, em 1986. A observação do filme Malévola, que foi ao ar em 2014, né, e a partir do material que constitui o corpus, o apontamento dos aspectos de interesse da análise. A apresentação dos resultados obtidos a partir dessa análise, como último passo desse percurso. Bom, aqui eu inicio com uma citação de Bettelheim, de 2004, em seu livro Psicanálise dos Contos de Fadas, que traz um pouco da função do conto de fadas frente ao seu público-alvo, né, a criança. E fala assim: enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si mesma e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significados em tantos níveis diferentes e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão de diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança. Então, aqui, o conto de fadas ele é posto como uma estrutura, como um objeto que atrai o engajamento da criança e ajuda, né, ela nessa evolução, também na questão interna da criança, né. Quanto aos contos para as crianças, né, o conto ele surgiu na parte da cultura oral, né, da oralidade, e eles tinham temáticas assim mais densas, mais pesadas, como a violência sexual e a morte também. Inclusive, a primeira publicação, a primeira versão de A Bela Adormecida, né, que é o conto a ser trabalhado aqui, ela foi publicada em 1634 e ela trazia essa questão do abuso sexual, né?
Então, existem várias versões desse conto. A primeira, de 1634, por Giambattista Basile, que foi o primeiro a reunir, né, esses contos presentes na oralidade. E também uma bastante difundida é a versão de Charles Perrault e também dos irmãos Greens, mas essa versão de 1986 dos estúdios Disney, né, do grupo Disney, responsável por essa produção, é baseado na versão de Charles Perrault, por isso citado aqui nesse slide. Então, é um breve resumo do que seria o enredo desse conto, né, A Bela Adormecida, produzido pela Disney. É um conto que traz o conto na estrutura que a gente já bem conhece, que tem o batizado da Aurora, o rei e a rainha, eles convidam, né, todo o reino a participarem desse batizado, inclusive criaturas mágicas como as fadas. A Malévola é vista como uma bruxa invejosa que chega no batizado da criança e fica enfurecida por não ter sido convidada e lança o feitiço sobre a menina, dizendo que no seu 16º aniversário ela se feriria em uma roca de fiar e ela cairia num sono profundo até que encontrasse alguém que desse o beijo de amor verdadeiro. Na verdade, retorno. Quem ameniza o feitiço é uma das fadas presentes no batizado, que diz que ela pode sim acordar a partir do beijo de amor verdadeiro. Então, o rei, com medo, envia a menina para morar com as fadas na floresta. E no 16º aniversário dela, já morando com as fadas na floresta, né, ela sai para passear na floresta, encontra um príncipe, se apaixona, mas até então ela não sabe que ele é príncipe e nem ele sabe que ela é a princesa Aurora. A Aurora, no 16º aniversário, descobre sua identidade, é levada ao palácio, mas por um momento ela fica só em um cômodo do palácio e o feitiço ele começa a induzir, né, levar a Aurora a um local onde tinha uma roca de fiar. Então, Malévola ela não está ali presente, mas ela está no subconsciente, ali como se o feitiço tivesse ficado ali programado, né, na cabeça de Aurora. Então, ela vai, se fere na roca de fiar, cai em sono profundo. Então, resumidamente, o príncipe luta com Malévola, né, a descobrir que ela é a bruxa que lançou o feitiço sobre a Aurora. Ele mata Malévola com a ajuda das criaturas mágicas, as fadas. Ele descobre a identidade de Aurora, né? Descobre que ela era a princesa, dá o beijo de amor verdadeiro e eles vivem ali o felizes para sempre. Resumidamente, é isso que traz o conto Bela Adormecida na versão da Disney. Então, a gente percebe que há o delineamento do bem e do mal, né? Ali, a Malévola já aparece cometendo atitudes maléficas. Ela, por inveja, ela atira sobre a menina um feitiço, lança sobre a menina um feitiço, sendo que não houve motivação alguma para isso, simplesmente o fato de não ter sido convidada para essa festa. E as atitudes de construção da imagem da personagem. Então, ela é tida como bruxa, ela vai lá no batizado e, por inveja, atira o feitiço, o modo de lançar as palavras sobre todos. Então, aí inicia, né, a construção dessa personagem e já entende-se que ela representa o mal ali, né? E a família de Aurora, o rei, a rainha e a menina representam o bem. Quanto a isso, né, Franz, 1990, fala que quando se contam histórias de fada para crianças, elas se identificam ingênuas e imediatamente captam toda a atmosfera e sentimento que a história contém. Isso funciona exatamente como deveria ser. O conto oferece um modelo para a vida, um modelo verificador e encorajador que permanece no inconsciente, contendo todas as possibilidades positivas da vida. Então, de certo modo, quando a criança ela escuta, ela lê o conto, ela sempre vai se identificar
com o herói, né? Com aquele que está ali representando o bem. No caso de A Bela Adormecida, o público-alvo desses contos, as crianças, elas vão ali se identificar com a princesa, vão ali se identificar com o príncipe, etc. Então, quanto à adaptação, né, produzida por Robert Stromberg, em 2014, né, que foi ao ar em 2014, traz a história já contada sob a perspectiva de Aurora. Isso aqui já é a adaptação cinematográfica, né? E a Malévola, ela passa por 3 fases. Primeiro, a fada doce e pura, né, do início do filme, a ressentida e com desejo de vingança lá pela metade do filme, né, e a que reconhece seus erros e tenta corrigi-los. Então, quando a gente vai olhar na versão escrita, né, no conto, a Malévola, ela não tem a motivação a não ser a inveja. E já no filme, isso é provocado, né, por uma desilusão. No caso aqui, essa parte ressentida e com desejo de vingança foi por causa da traição que ela sofreu por alguém que ela amava. Então, essa foi a motivação utilizada no filme. Então, com relação a isso, né, esse elemento presente na narrativa, Prop 2001 fala que o conto maravilhoso habitualmente começa com certa situação inicial, enumeram-se os membros de uma família, o futuro herói. É apresentado simplesmente pela menção de seu nome e indicação de sua situação. Então, a gente percebe isso no conto, né? Há ali o delineamento do que seria, do que representaria ali o herói, a Aurora, o príncipe e também a família, né, de Aurora, que eram todos bondosos, segundo o conto. E no filme, já ali na primeira parte, né, a descrição de Malévola, que no início é chamada de fada doce e pura, no próprio filme, que inicia, né, com uma narração a respeito da vida dela antes dessa desilusão no reino de Mors, né, onde ela mora. E a ressentida e com desejo de vingança nessa fase que ela passa, ela se apaixona, né, pelo Stefan, ainda quando criança, e quando ela chega na fase da juventude, em seus 16 anos de idade, ela é traída e ela muda completamente, nutrida desse desejo de vingança, né? Ele, por ambição, acaba tirando as asas de Malévola e levando ao rei como prova da morte dela, que era o que o rei maldoso queria, né? O rei que era contra o reino de Mors, onde Malévola habitava. Então, essa traição levou Malévola a ficar bastante ressentida e nutrir esse desejo de vingança, né? Ainda segundo o próprio, né, a antagonista causa um dano ou dor a um membro da família. Essa parte ela está lá no livro Morfologia do Conto Maravilhoso, em que ele traz os aspectos de uma narrativa, né? Então, no conto, Malévola causa o mal à protagonista, que seria ali a Aurora, né? E no filme, ela também que causa, de certo modo, né? Não mudou tanto com relação a isso. Ela causa esse mal, ela lança sobre a filha do rei um feitiço, mesmo feitiço lá do conto, em que nos 16 anos de idade ela cairia no sono profundo, e como ela não acredita no amor verdadeiro porque ela foi traída, ela deixa sob condição que ela despertará a partir do beijo de amor verdadeiro. Então, lá para a parte final do livro, ela acaba se encantando por Aurora. A Aurora, ela acompanha o crescimento da menina na floresta sob os cuidados das fadas, e ela acaba nutrindo um amor por ela, por Aurora. E esse sentimento que ela nutre por Aurora muda totalmente a atitude que ela tem a partir desses momentos do filme. Já mais da metade para o final do filme, ela acaba protegendo a Aurora, ajudando as fadas a criarem, e assim o filme segue, né? Então, o que possibilitou, né, essa construção do protagonismo da vilã sendo de forma mais direta, né? Eu vou passar aqui, porque meu tempo já está acabando. Pode citar como principal aspecto, né, esse amor que ela,
o fato dela assumir o papel ali de herói, dela proteger a Aurora contra o rei que era mal, né, no filme. E essa mudança, né, no enredo, na adaptação fílmica, possibilitou a construção do protagonismo. Então, eu trouxe aqui um resumo, né, do que se passa no conto e no filme. O conto inicia com a história de Aurora, há um rei e uma rainha durante a história, o rei e a rainha são bons, Malévola é vista como bruxa, Malévola é má e invejosa. Malévola é má e invejosa, Aurora desperta com o beijo do príncipe, os protagonistas derrotam Malévola, Aurora casa-se com o príncipe, e o filme já traz aí a mudança no enredo, inicia com a história de Malévola, há dois reis durante o filme, os dois reis são vaidosos e gananciosos, Malévola é vista como fada, Malévola se torna má após uma desilusão, Aurora desperta com o beijo de Malévola, Aurora e Malévola derrotam o rei Stefan e os reinos se unem. Então, aí, a mudança nas personagens secundárias, o rei ser maldoso ali, contribui muito ali para o protagonismo de Malévola, porque ela vai proteger a Aurora do próprio pai dela. Então, essa atitude de heroína dela dentro do filme acaba levando ela em um caminho de sair dessa parte do mal, né, vista no conto, e caminhar para o heroísmo. Então, ela derrota, né, o rei a partir do combate direto, e Malévola já não é mais a bruxa invejosa do conto, mas sim a fada injustiçada. Já não é a antagonista, nem muito menos a mocinha. Ela é, apesar dos erros, a protagonista. E por isso que ela se aproxima tanto da realidade, porque ela representa tanto o bem quanto o mal dentro da adaptação. E isso se aproxima muito da realidade, em que nós podemos ser bons e maus ao mesmo tempo, né? A gente pode ter atitudes boas e também podemos ter atitudes más. Então, essas são as minhas referências. Eu agradeço a atenção, peço desculpa se tiver aí passado do tempo. Passou bem pouquinho. A gente dá esse espaço, né, para terminar, para finalizar. E assim, gente, que eu vou propor, né, a seguinte dinâmica: vou deixar que todo mundo fale, marque seu tempo aí pelo celular. Eu não acho legal esse negócio de estar avisando 5 minutos, a pessoa perde o raciocínio. Então, marque no celular mesmo, direitinho. E a proposta de intervenção a gente faz no final, depois de todo mundo falar, vai fazendo as anotações do que quer comentar, do que quer perguntar. E aí no finalzinho, antes de acabar, a gente faz uma conversa aí de uns 15, 20 minutos, já comentando tudo, tá legal? Então vamos prosseguir. Agora é a Jennifer da Silva, Gramiane Celeste, da UFJF, sobre páginas, telas e palcos, reinvenção em contínuo. Pode começar, Jennifer. Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me escutar? Sim, te escuto bem. Então tá bom. Eu decidi, na realidade, confeccionar um pequeno texto com base no texto que futuramente será publicado no livro eletrônico relativo ao evento. E então eu vou apresentar a vocês esse texto que eu desenvolvi com alguns dados interessantes em relação a essa comunicação, intitulada Sobre Páginas, Telas e Palcos, Reinvenção em Contínuo. Bom, meu nome é Jennifer, atualmente eu sou doutoranda em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora, da cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Essa comunicação, ela diz respeito a um recorte da minha dissertação de mestrado, também na área de letras, área de concentração literatura brasileira. E vamos lá. Para desbravarmos o horizonte de perspectivas em relação à literatura contemporânea voltada à parcela leitora juvenil,
decidimos elaborar um levantamento de livros produzidos em papel, assinados por produtores de conteúdo digital adolescentes, os blogueiros e youtubers. Parte integrante de nossa pesquisa de mestrado em letras, o livro Nos Tempos de Likes, Transfigurações na Literatura Brasileira Contemporânea, defendida no ano de 2018, o referido mapeamento de dados possibilitou-nos acessar algumas relevantes informações a respeito da atual manufatura de obras impressas para jovens leitores, sobremaneira aquelas desenvolvidas por seus pares, também adolescentes, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2016. Paralelo ao lançamento dos livros impressos, os blogueiros e youtubers adolescentes também protagonizaram outras materialidades para além das telas computacionais ou páginas de celulose, ao apresentarem suas histórias às mídias televisiva e cinematográfica e aos teatros. Essa dinâmica de alternância e migração entre os mais diferentes suportes evidencia a fluidez das relações estabelecidas entre leitores, espectadores e internautas, transformando o encontro deste ou daquele sujeito em potencial mola propulsora a outros modos de se fazer expressar. Conforme nos foi teorizado por Néstor Garcia Canclini em Leitores, Espectadores e Internautas, abre aspas, ser internauta aumenta para milhões de pessoas a possibilidade de serem leitores e espectadores, fecha aspas. Reflitamos acerca da dinâmica de produção literária impressa da autoria de jovens celebridades digitais e tudo que este movimento tem trazido à tona. De internautas a leitores, de leitores a espectadores, a atuação dos internautas de sucesso tem levado seus seguidores a assumirem distintos papéis diante de diversos suportes, das telas dos dispositivos eletrônicos conectados à grande rede, aos livros impressos e destes também às telas do cinema, da televisão e aos palcos do teatro. A colocação do supracitado antropólogo e estudioso vai de encontro à seguinte fala da autoria de Mário Vargas Llosa, à frente de A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, abre aspas. Hoje vivemos a primazia das imagens sobre as ideias. Por isso, os meios audiovisuais, cinema, televisão e agora a internet foram deixando os livros para trás, fecha aspas. Reportando-nos ao cerne dos livros assinados por jovens blogueiros e youtubers, observamos uma dinâmica contrária, haja vista que as obras desses produtores de conteúdo digital têm levado seus autores e também seus leitores, outrora somente seguidores, a contatar outras diversas formas de manifestação via veículos comunicacionais, cujas naturezas distinguem-se daquelas relativas ao World Wide Web. No artigo A Literatura e o Leitor em Tempos de Mídia e Mercado, entendemos que a professora Tânia Pellegrini, já ao final da década de 1990 e início dos anos 2000, previu que Henry Jenkins, em Cultura da Convergência, cuja obra teórica aqui utilizada fora publicada originalmente no ano de 2006, denominaria enquanto convergência das mídias. Em relação à vertente literária que este estudo tem como primordial objetivo explorar, as atestações desses investigadores nos levam a depreender que a maioria daquilo que se profetizou acerca do fim da literatura, do livro e, consequentemente, do leitor, tenha falhado em virtude de vivenciarmos não um término no sentido apocalíptico, mas uma transformação propiciada, em especial enfoque, pela cultura da convergência, a qual tem colocado em movimento os conceitos fixos do que é literatura, livro, autor e leitor. Em esteira similar, Canclini discorre em relação às características comumente outorgadas aos leitores e espectadores. Com base em seus debates teóricos, compreendemos que os estereótipos vinculados a essas tais figuras sociais, abre aspas, se parecem e têm em comum um aspecto sedentário da imagem. O leitor sentado, lendo, o espectador está assistindo filme na poltrona do cinema ou no sofá de casa. Fecha aspas.
Adiante o autor dá continuidade à sua reflexão, abre aspas. As convenções atribuem ao leitor mais atividade, porém intelectual, e ao espectador passividade e dependência do espetáculo, fecha aspas. Segundo Canclini, enganam-se aqueles que creem estarem os internautas livres de esforços mentais para absorver aquilo que é apresentado a partir dos computadores por eles acessados. Afinal, estudos da área demonstram, abre aspas, que até mesmo o consumo da mídia aparentemente mais inativa implica em apropriação e reelaboração daquilo que se vê, fecha aspas. Embora pareça-nos uma fala de cunho apocalíptico, seus argumentos aparentemente validam, dentre tantas outras questões, a relevância atrelada às produções textuais cujas origens remontam ao manuseio e à imersão no ciberespaço. Diante das recorrentes atuações dos internautas em destaque, verificamos o caráter democrático apresentado pelo sistema cultural eletrônico. Beatriz Sarlo, teórica responsável pelo título Cenas da Vida Pós-Moderna, Intelectuais, Arte e Videocultura na Argentina, relata-nos que esse sistema necessita de audiência e obriga os seus espectadores a digerir, sem direito a interrupções, os fragmentos provenientes de outras origens. A partir das mídias, os sujeitos sentem que, abre aspas, algo de próprio e, ao mesmo tempo, todo mundo pode imaginar que o que a mídia oferece é objeto de apropriação e desfrute, fecha aspas. Dedicadas à audiência juvenil, as adaptações de obras literárias para o cinema também têm se feito cada vez mais frequentes no Brasil. São demasiadas comuns em países de origem norte-americana há algum tempo, vistos incontáveis lançamentos de filmes cujos enredos se embasam nas narrativas encontradas nos livros, tais como a série fantástica Harry Potter, de J.K. Rowling, as trilogias distópicas Jogos Vorazes, da autoria de Suzanne Collins, e Divergente, de Veronica Holt, ou ainda há tempo, os romances assinados por John Green, A Culpa é das Estrelas e Cidades de Papel. No Brasil, cabe aqui mencionarmos a adaptação cinematográfica da trilogia literária Eu Fico Louco, do youtuber Christian Figueiredo, intitulada Eu Fico Louco, o filme, originalmente dirigida por Bruno Garotti e lançado em 2017, empreendimento no qual o próprio referido internauta realiza participação como ele mesmo. E do livro Meus 15 Anos, de Luísa Trigo, blogueira, cujo filme homônimo foi dirigido pela cineasta Caroline Fiorati, sendo também lançado no ano de 2017. No decurso do ano de 2017, ainda no que concerne às questões tocantes às telas, pudemos observar o ápice da legitimidade do movimento de ascensão liderado por criadores de conteúdo digital, justo porque, ao tornar-se tema de longa-metragem, o fenômeno em voga demonstrara deter o alcance e a força suficientes capazes de mobilizar até mesmo a indústria cinematográfica, forma de arte hegemônica dentre as demais responsáveis pelo lançamento de produções audiovisuais. Essencialmente fundamentada em diversificado conjunto de esquetes humorísticos, Internet, o filme, dirigido por Filippo La Pietra, traz à tona caricato olhar acerca de uma fictícia convenção de youtubers, os quais são interpretados por youtubers reais, dentre eles, autores de livros contemplados pelo mapeamento. Este é o caso de Christian Figueiredo, Gustavo Stockler, Patrícia dos Reis, Victor Meiniel, entre outros célebres nomes do meio. Quanto à mídia televisiva, são diversos os exemplos a serem apresentados envolvendo a participação de produtores de conteúdo digital. Devemos mencionar a atenção concedida à obra literária assinada pela blogueira Isabela Freitas, haja visto o fato de que o enredo de seu primeiro livro, Não Se Apega Não, foi transformado em série televisiva homônima de 6 episódios a partir da adaptação do aclamado dramaturgo Manuel Carlos, sendo veiculada no ano de 2015 durante o programa Fantástico, transmitido pela Rede Globo. Em 2016, Christian Figueiredo, youtuber, encabeçou o quadro intitulado Me Conta Lá no Quarto,
também para o supracitado programa, no qual a cada semana visitava a casa de um jovem e juntos realizavam um bate-papo descontraído sobre questões inerentes à fase da juventude. Para finalizar, ainda no ano de 2016, houve a veiculação de episódios do canal de vídeos Pipocando, liderado por Bruno Bock e Bruno Marchese, no canal Comedy Central da rede de televisão fechada. O programa, Pipocando o Dobro de Manteiga, abarcou compilações de passagens de vídeos já previamente postados na plataforma relativa ao YouTube. Ainda no ano de 2016, até mesmo um quadro televisivo dedicado à exclusiva atuação dos influenciadores digitais de sucesso foi idealizado. Os YouTubers Querem Saber, veiculado no programa liderado pelo apresentador Raul Gil, do canal televisivo SBT, contou com a participação de Bruna Martins, popularmente conhecida pelo nickname Nina Secrets, e Maísa Silva, atriz e única no grupo a ser autora de livros, como Sinceramente Maísa, Histórias de uma Garota Nada Convencional. Lucas Oliotti e Cho Yang Lai, cujos nicknames são Ted e Pyong Lee, respectivamente, também participaram do programa. A participação desses jovens internautas consistiu na realização de questionamentos a célebres personalidades convidadas. Apesar do desbravamento de tamanha amplitude impulsionado por jovens navegantes, outro espaço de manifestação artística também passou a ser reivindicado. Espetáculos teatrais que tomassem como base as temáticas abordadas pelas celebridades digitais em suas redes sociais e livros, ou simplesmente os aspectos relativos às suas vidas pessoais. Pedro Afonso, gamer e youtuber mais conhecido na rede por seu nickname Resende Evil, viajara pelo Brasil a partir do ano de 2016 com um show intitulado Paraíso, o Espetáculo, objetivando divulgar suas habilidades com os games, compartilhar com os fãs suas dicas de jogos e interagir junto aos mesmos. Por sua vez, a maquiadora e youtuber Bianca Andrade fora responsável pela peça Boca Rosa, estreada em 2016 e dirigida por Afra Gomes e Leandro Goulart, dupla que assina outras peças dedicadas ao público majoritariamente adolescente. O espetáculo apresentou aos espectadores a trajetória de vida da influenciadora digital, desde a sua infância até o seu reconhecimento para além do mundo virtual. Semelhante ao trabalho dessa jovem, a blogueira Isabela Freitas também decidiu se aventurar no universo teatral. Desapega, um espetáculo lançado em 2017, apresenta ao público um monólogo motivacional por ela escrito e interpretado que trouxe ao saber algumas das passagens dos livros e outras questões. Evelyn Hagley também estreou sua própria peça teatral no ano de 2017, Babados da Vida, idealizada por Andréa Battistucci e Márcio Araújo, tendo sido dirigida por Edson Fieschi. Notabilizamos o empenho dos produtores de conteúdo digital adolescentes no que se refere à atuação em diferentes mídias, do cyberespaço à literatura, perpassando por televisão, cinema e teatro. Típico da atual temporalidade, esse fenômeno de convergência midiática é o resultado do diálogo recíproco e profícuo entre esta ou aquela viabilidade de expressão, o que certamente contribui ao alcance de públicos até então não cogitados, aproveitando-se ainda para expandir as possibilidades de comunicação imanentes ao público adolescente, fortemente cativa às inovações tecnológicas, fazendo-os desbravar o arsenal de suportes e materialidades para além dos dispositivos eletrônicos conectados à internet e também do fazer literário. Eu utilizei como referências para confeccionar esse pequeno texto de apresentação Leitores, Espectadores e Internautas, de Néstor Garcia Canclini, Cultura da Convergência, de Henry Jenkins, A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, de Mário Vargas Llosa, Cenas da Vida Pós-Moderna, Intelectuais, Arte e Videocultura na Argentina, de Beatriz Sarlo, também o artigo A Literatura e o Leitor em Tempos de Mídia e Mercado, de Tânia Pellegrini,
e, claramente, a minha dissertação de mestrado intitulado Livro nos Tempos de Laicas, Transfigurações na Literatura Brasileira Contemporânea, que foi defendida no ano de 2018. Essa foi a minha apresentação. Por uma questão de tempo, alguns exemplos, algumas outras discussões teóricas acabaram sendo deixadas para o texto final, né, a ser publicado no livro eletrônico, no e-book, e eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria também de agradecer a oportunidade de fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Jennifer. Certo. Depois, né, mais uma vez, guardando as perguntas, comentários para depois. Agora a gente vai seguir com a Juliana Gama de Brito Assunção, materiais literários, tecnologias zineiras, poesia em circuitos zinefeministas. Boa tarde, Juliana. Oi, boa tarde. Oi, gente. Começar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui pelo espaço, tá? Pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Uma guia. Acho que foi, né? Bom, gente, meu nome é Juliana, eu estou fazendo mestrado na UERJ, eu sou do Rio de Janeiro também, da cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio, faço mestrado em literatura brasileira na UERJ, e no meu mestrado eu estou pesquisando a poesia impressa em fanzines literários que circulam nas ruas do Rio de Janeiro, em feiras de impressos independentes, né, mais especificamente os fanzines de poesia produzidos por coletivos feministas que atuam aqui nesse espaço, né? Sendo que eu mesma também sou uma produtora de fanzines e uma artista independente inserida nesse circuito há muito tempo, muito antes de eu começar essa pesquisa, né? Que eu estou agora no primeiro semestre. Então, a grande parte do meu interesse, do meu desejo de fazer essa pesquisa, vem da minha própria experiência nesse meio zineiro que a gente chama, e hoje eu vou aqui apresentar para vocês uma parte da fundamentação teórica que eu estou desenvolvendo no início desse mestrado para vocês. Eu preparei aqui os tópicos que eu vou abordar, né? Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês o que é o fanzine, caso alguém não conheça, né? Eu vou mostrar tanto o objeto empírico quanto o fanzine como objeto de estudo, as definições de fanzine que a gente tem hoje no meio acadêmico brasileiro, muito em linhas largas, tá bom? Por conta do tempo. Eu vou apresentar também o conceito de campuzine feminista, que é da pesquisadora Camila Olívia Mello. Ela desenvolve esse conceito na sua tese de doutorado, que foi defendida recentemente, em 2019, na PUC do Rio de Janeiro, e que é bem interessante para a gente pensar os fanzines literários produzidos por esses coletivos feministas, sabe? E, finalmente, né, de forma também bem em linhas largas, por conta do tempo aqui, eu vou fazer essa ponte entre o que significa pensar sobre os fanzines literários dessa perspectiva dialética entre a produção artística, né, os objetos artísticos e a sociedade. Então, eu vou apresentar isso aqui da forma mais rápida possível. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, como eu falei, caso alguém não conheça, não esteja familiarizado com esse objeto, eu trouxe a definição de fanzine que a gente tem hoje nos dicionários de língua portuguesa. Fanzine é uma palavra que etimologicamente vem do inglês, né, da contração entre fan e magazine, ou seja, significa, pela etimologia, revista de fã. E hoje nós temos no dicionário da língua portuguesa, eu trouxe aqui o exemplo do Aulete Digital, mas ela é similar à que nós temos em outros dicionários, o fanzine como uma palavra atribuída ao campo do jornalismo. Isso é muito porque, no caso das pesquisas acadêmicas sobre o fanzine produzidas no Brasil, a primeira dissertação de mestrado sobre o assunto foi defendida em 1990, há pouco tempo, né, historicamente, e foi justamente na área de jornalismo. Portanto, tem essa associação, e o fanzine é definido como uma publicação sobre cinema, música ou ficção científica feita de modo artesanal por fãs. Essa é a definição do dicionário, embora na prática, para quem
produz esse objeto, para quem está familiarizado, percebe que vai muito além dessa definição rígida assim, que nós temos nos dicionários de língua portuguesa hoje. E algumas imagens que eu trouxe para vocês, eu mesma tirei essas fotos, isso daqui é da minha coleção particular, assim, eu reuni alguns dos fanzines que eu tenho em casa para fazer essas fotos, para vocês verem como, no fim das contas, são esses pequenos livros, né, feitos, nós dizemos artesanalmente, embora hoje em dia se use computadores, né, os meios digitais para se montar esse material, porém, nós imprimimos e geralmente fazemos xerox a baixo custo e distribuímos em espaços alternativos, né, às margens do mercado editorial hegemônico. Esses pequenos livros assim de poemas, de literatura de arte, do conteúdo que você quiser, se a gente pensa no fanzine como um suporte. E eu trouxe algumas palavras aqui com as quais a gente se refere a esse objeto, né? Além de fanzine, que hoje em dia já está nos dicionários, embora não faça muito tempo, nós temos também a palavra zine, muita gente chama somente de zine hoje em dia, já que o objeto, com o tempo, se distanciou desse meio de fãs, né? Não é simplesmente os fãs de um personagem, de um assunto que vão produzir. Então, muita gente chama de zine, muita gente chama de jornalzine também, poesine, no caso dos fanzines de poesia, é uma palavra bem comum, assim, que as pessoas utilizam. E essa imagem aqui para vocês verem a montagem, né? Na verdade, essas fotos também são minhas. Depois que nós fazemos as xerox desse material aqui, do que a gente escreve, do que a gente produz para o fanzine, nós mesmas dobramos, grampeamos, e aqui nós temos o objeto pronto, tá bom? Para vocês verem. E, finalmente, a última imagem, a questão da circulação e da distribuição dos fanzines, que é um ponto muito importante, a meu ver, para a gente pensar sobre esse objeto, no meu caso, né, pensando sobre a literatura que se veicula nesse objeto. Porque, além do impresso em si, existe toda uma rede de pessoas que se forma em função da venda e troca desses materiais, uma rede cultural que se forma não apenas no Rio de Janeiro, né? Eu tenho que delimitar na minha pesquisa o campo que eu estou estudando, eu optei pelo campo em que eu me insiro, porém, eu encontrei outras pesquisas também de circuitos zineiros, como está escrito aqui, né? Em outros espaços, em Manaus, em São Paulo, em outros lugares do Brasil também, outras regiões que também têm esse mesmo tipo de circuito. Essas fotos são da Feira Tesoura, que aconteceu em maio de 2016, na Casa NEM, um espaço aqui do Rio de Janeiro também. As fotos são da Letícia Ferreira, um evento que eu participei da organização, e vocês podem ver, a gente tem as banquinhas aqui, as pessoas vendendo, as pessoas olhando os fanzines, muita gente se reúne, geralmente também se tem apresentação de bandas independentes, né? Outras formas também tem sarau de poesia, outras coisas que acontecem ali nesses espaços que se formam para a venda e troca desse objeto. Mais uma vez eu reforço, as margens desse mercado livreiro convencional. E agora, passando para a academia, né? Dentro da academia, como eu falei lá no início, a primeira pesquisa acadêmica de mestrado produzida no Brasil sobre o fanzine, que estudou o fanzine, né, como objeto de estudo, foi produzida pelo Henrique Magalhães, em 1990. Ele é uma grande referência na área, né, aqui no Brasil, principalmente. Ele nasce em João Pessoa, na Paraíba, em 1957. O Henrique Magalhães, ele era um produtor de fanzines muito antes de fazer essa dissertação também. Ele produzia, no caso dele, eram mais fanzines de histórias em quadrinho. E nos anos 70, 80, ele era um produtor de fanzine com intensa atividade, né? E aí, em 1990, ele defende a primeira dissertação, no caso, em comunicação, né? Ele foca nessa dissertação nas histórias em quadrinhos, nos fanzines de histórias em quadrinhos, mas ele acaba, por ser o primeiro trabalho, conceituando, definindo o que é esse objeto, não apenas nesse gênero, né? Ele fala sobre outros tipos de fanzine também. E essa dissertação, caso alguém se interesse, bem rapidamente aqui, esse site, marcadefantasia.com, é da editora que ele organiza, né, o Henrique Magalhães. Hoje ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, na área de comunicação, e tem muitos livros sobre o assunto lá.
e-books gratuitos para a gente baixar em PDF. Inclusive, a dissertação dele, de 1990, está disponível lá no formato de livro, com o título O Rebuliço Apaixonante dos Fanzines. Inclusive, é essa referência que eu uso aqui nesse trabalho para trazer a definição dele para vocês. Bom, a primeira definição, então, de fanzine proposta pelo Henrique Magalhães, lá em 1990, foi esta. Fanzine é uma publicação independente e amadora, quase sempre de pequena tiragem, impressa em mimeógrafos, fotocópias ou pequenas impressoras offset, produzidos por fãs isolados, grupos e associações ou fãs-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, hobby ou gênero de expressão artística, para um público dirigido, podendo abordar um único tema ou uma mistura de vários. Então, essa é a primeira definição que a gente tem no meio acadêmico, né, brasileiro, como eu falei, produzido pelo Henrique Magalhães, lá em 1990. É interessante a gente perceber como, desde o princípio, a definição já era aberta, né? Ela não era rígida, porque nós temos aqui uma série de ous, vejam bem, eu vou marcar aqui, ou fã-clubes, os assuntos também pode ser um único tema ou uma mistura de vários. Então, as definições sobre esse objeto, de fato, desde o seu princípio, são abertas. O Henrique Magalhães também produz um histórico sobre os primeiros fanzines, né? Ele rastreia, isso é uma contribuição importantíssima para a gente. Ele mostra como os primeiros fanzines surgem nos Estados Unidos nos anos 30, muito voltados à ficção científica, inicialmente, né? Embora o termo só tenha sido cunhado também nos Estados Unidos pelo Bruce Chauvenet em 1941. E no Brasil, até hoje, nós consideramos como os primeiros fanzines os mesmos que o Henrique Magalhães localiza em sua pesquisa lá nos anos 60, e dedicados também às histórias em quadrinhos e à ficção científica, na época, né, impressos em mimeógrafo e ainda chamados de boletins. Finalmente, tá, para fechar essa parte aqui, o Henrique Magalhães ele fala sobre a diversificação do fanzine já lá no ano 90, 1990, né? Ele fala que, embora tenha sido com a ficção científica que surge o termo, por outro lado, a repercussão desse objeto foi tão grande que logo passou a denominar publicações de outros gêneros, e ele cita quadrinhos, literatura, policial e de terror, música, entre outros, inclusive os fanzines de poesia, posto que, da mesma forma que se diversificaram, os fanzines se espalharam pelo mundo como veículo para a obra de artistas, no caso, né, artistas independentes, porta-vozes de grupos de fãs e contestadores de todos os matizes, diz o Henrique Magalhães ali. E agora, o Edgar Guimarães, né, outro teórico também que fala sobre o fanzine, produz um livro muito importante. Ele é de Brasópolis, em Minas Gerais, da mesma geração que o Henrique. Também era um quadrinista e produtor de fanzine nos anos 80. E nesse livro aqui, Fanzine, cuja primeira edição foi lançada em 2000, o Edgar Guimarães traz as definições, ele atualiza as definições e os aspectos do fanzine, e ele foca bastante, vou passar rápido aqui por conta do tempo, no caráter amador e na ausência da intenção de lucro, e também no fato dos fanzines criarem rede de troca e divulgação mútua entre os envolvidos, certo? Eu aqui botei só para frisar mesmo como o Edgar Guimarães foca, né, no seu livro na marginalidade do fanzine em relação às estruturas comerciais de produção cultural, e também a questão da divulgação mútua, que eu acho que é muito importante para pensar nos fanzines literários hoje, como o fanzine atua como uma extensão da amizade que vai se firmando em torno dos participantes. Essa questão da capacidade desse objeto formar redes, formar circuitos, certo? Já quanto ao conceito de campusine feminista, nós temos uma tese de doutorado da Camila Olivia Mello, defendida aqui em 2019, na PUC do Rio de Janeiro, no caso em design, em que ela mapeia coletivos feministas da região centro-sul do Brasil que atuassem por meio do fanzine entre 2015 e 2018, e reúne 101 fanzines nessa pesquisa dela. Nesses fanzines, né, ela observa na tese as dinâmicas, as afetações políticas e relações entre as participantes desses coletivos, com foco nas ineiras não heterossexuais, cis ou transgêneros, e mostra como os fanzines são reflexos e propulsores dessas dinâmicas, que esses coletivos feministas periféricos da região centro-sul no Brasil, no caso da pesquisa dela, que atuam por meio do fanzine, acabam se organizando muito em função da produção desse objeto.
Aliás, muitos desses 101 fanzines são fanzines de poesia também, de literatura, tá? E com isso ela vai conceituar esse campo zine feminista. Eu nem vou entrar muito aqui, por conta do tempo, tá? Mas ela se baseia em Foucault, em Judith Butler, Gloria Anzaldúa, além da própria experiência dela, que também é uma produtora de fanzines ela mesma, para falar sobre a capacidade do fanzine de formar redes de afeto e resistência contraculturais para a expressão de subjetividades dissidentes, para movimentar toda uma cena contracultural às margens dos mercados de arte e cultura convencionais. Com isso, eu faço, né, uma ponte com alguns conceitos que eu passo aqui, eu vou passear neles, sobre os fanzines literários na relação entre arte e sociedade. Eu tenho alguns pontos aqui do pensamento do Walter Benjamin, por exemplo, a questão da reprodutibilidade técnica, né, da relação de arte e suas tecnologias, e que o Benjamin pensa as condições produtivas da arte na modernidade, aí, obviamente, lá no início do século XX. Eu acho que é uma coisa interessante também para a gente pensar nesses fanzines que se produzem hoje, no século XXI. No outro trabalho também, que o Benjamin fala do autor como produtor, né, a relação de arte e sociedade, quando ele defende o tratamento dialético necessário para lidar com o problema da oposição entre a tendência política da literatura e sua qualidade literária, já que, segundo o Benjamin, nesse tratamento dialético da questão, a gente não tem como trabalhar com as formas ou gêneros literários tradicionais, mas sim situar os fenômenos literários nos seus contextos sociais vivos. E, finalmente, né, algumas contribuições do Adorno eu acho que também são interessantes para se pensar sobre isso, principalmente quando ele fala sobre a relação imbricada entre lírica e sociedade e também da própria obra de arte, né? Quando o Adorno desenvolve na sua teoria estética a categoria da mediação. Ele propõe, na verdade, a mediação como uma categoria de análise segundo a qual as obras de arte se realizam de modo mediado por subjetividades individuais, por sua vez mediadas e mediadoras dos contextos sociais em que necessariamente se inserem, e também como uma forma de solucionar o problema entre forma e conteúdo dos objetos artísticos, né? Para isso ele propõe o conceito de material, que eu coloquei aqui rapidamente, para indicar o entrelaçamento de toda forma estética com seu conteúdo, inclusive em relação aos procedimentos técnicos. Quando ele fala desse conceito aqui, quando ele desenvolve esse conceito na sua teoria estética, o que eu acho bem interessante também para se pensar sobre os fanzines. Infelizmente, não posso aprofundar muito aqui agora, tá bom? Tem 16 minutos, gente, desculpa. Essa é a minha conclusão, considerações finais, que eu volto a pensar, então, diante disso, nos fanzines literários como suporte, né? Na verdade, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre o fanzine como um suporte para manifestações literárias, ou seja, é uma literatura inseparável do seu veículo, do veículo pelo qual ela se difunde. Ou seja, pensar sobre os fanzines literários ou a poesia que circula nesses meios zinefeministas, nesse campo zinefeminista, é necessariamente refletir sobre as dinâmicas de produção, montagem e distribuição da literatura que se veicula nesses suportes. A gente não tem como ficar apenas no texto literário em si mesmo. Existe toda uma rede que se forma ao redor disso, já que os fanzines são frutos e propulsores dessas práticas artísticas contraculturais. Tá bom, gente? Obrigada, desculpa se eu passei aqui 2 minutinhos. Tentei ser rápida. Tudo bem, Júlia. Tudo bem, a gente sabe como é. Às vezes não cabe mesmo, a gente vai tendo que acelerar, mas você vai poder comentar um pouco mais com as perguntas e a discussão depois, tá legal? Agora, vamos ver se chegaram. Ah, tá, o Alan tá aí. Tá, chegou. Tá bem. Tá certo. Não sei se você chegou a ouvir, Alan, mas eu gostaria que você marcasse o seu tempo, tá? Para a gente não ter que ficar avisando, não ter que atrapalhar. E você tem aí seus 15 minutos, assim como eu acabei de falar para a Juliana. Pode ser que não dê para falar tudo, mas aí depois a gente vai ter nesse momento do comentário, esse pequeno debate que a gente vai fazer. Então, gente, agora nós vamos à apresentação Quanto Pesa uma Imagem, a imagem desvelada pela escrita em O Peso do Pássaro Morto, do Alan Brasileiro de Souza e o Sidney Barbosa, mas acho que está só o Alan aí, né? Então tá certo, Alan, o tempo é seu. Boa tarde a todos e a todas, muito obrigado, né, pelo espaço e desculpa pelo atraso, eu tive alguns problemas com a conexão de internet aqui na cidade. Bom,
Eu vou começar a projeção, né, dos slides e dar início também à apresentação. Bom, nessa apresentação, né, eu faço um recorte dos trabalhos do grupo de pesquisa, de um grupo de pesquisa chamado Literacy, que é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade de Brasília, coordenado pelo meu orientador, professor Dr. Sidney Barbosa, e uma das linhas de força, né, que orientam as nossas pesquisas diz respeito às relações entre palavra e imagem, entre escrita e imagem na literatura brasileira do século XX e do século XXI também, desse começo do século XXI também. Para a apresentação de hoje, eu trago um recortezinho das pesquisas que estamos desenvolvendo a partir de uma análise breve de um romance chamado Peso do Pássaro Morto, escrito pela Aline Bay e publicado em 2017. O Peso do Pássaro Morto, dentro desse contexto da literatura brasileira contemporânea, é um dos textos que mais tem chamado a atenção, né, tanto da crítica quanto dos leitores, por conta do entrecho desenvolvido na obra, mas também por conta do trabalho de escrita desvelado ao longo das páginas do romance. Em O Peso do Pássaro Morto, nós acompanhamos a trajetória de uma personagem que não é nomeada ao longo da sua vida. Né? A gente acompanha a trajetória que vai dos seus 8 aos seus 52 anos de idade. Alguns pontos são interessantes, né, de serem apresentados logo de imediato. O primeiro deles, né, além do fato da desconstrução da escrita que se opera ao longo das páginas do romance, é o fato de que a voz narrativa, né, que constrói essa tessitura, vai também sendo alterada ao longo, né, das idades da personagem, ao longo dessa cronologia. Então, ao mesmo tempo que conseguimos acompanhar a trajetória dela como um todo, também conseguimos acompanhar ou nos aproximar do modo como que essa personagem, essa narradora personagem, se enxerga ou entende, né, entende a si, ao seu mundo, na infância, na adolescência, no começo da vida adulta, né, até o seu desfecho, que é um desfecho trágico. Bom, para poder pensar como que se dá essa desconstrução da escrita e esse desvelamento das imagens em Peso do Pássaro Morto, nós precisamos primeiro fazer um rastreamento das relações entre escrita e imagem na arte contemporânea no Ocidente. E aqui nós podemos partir de um texto bastante conhecido, que é o Coupe de Jamais n'aboli le hasard, escrito pelo Stéphane Mallarmé, publicado ainda no finalzinho do século XIX, em que talvez pela primeira vez tenhamos entrado em contato com um tipo de literatura que se organiza não somente em torno das possibilidades semânticas da palavra, mas também em torno das possibilidades imagéticas da palavra. Como é um caso conhecido, apesar de ser um caso conhecido, vale lembrar que nesse poema Mallarmé estrutura o seu discurso utilizando também a página, né, em que o poema está escrito como uma tela. É um uso que, comparado com o uso corrente, né, de suporte pelo texto literário, é um uso inovador, né, na falta de outro termo. Mas também naquele mesmo período, no final do século XIX e começo do século XX, podemos citar também o uso da escrita pela pintura cubista, ou a incorporação da escrita pela pintura cubista, melhor dizendo, né, prospectando um pouquinho o curso da história, podemos chegar na poesia verbívoco-visual do concretismo, que né, onde podemos encontrar uma herança da poesia de Mallarmé, mas também que se dá pelo uso da página como um suporte privilegiado, né, para a escrita, ou da página como uma tela para a escrita, e se pensarmos no contexto da arte contemporânea, chegamos ao exemplo da pichação. E aqui eu ressalto que o termo pichação aparece grafado aqui com X, porque apesar dos dicionários, né, de língua portuguesa apresentar esse termo grafado com CH, os artistas e as artistas que estão vinculados ao movimento da pichação preferem essa grafia, né? Preferem o nome grafado, escrito desse modo. Mas, enfim, nesses 4 exemplos, né, ressalta o fato de que a escrita não é só comunicadora de um conteúdo, a escrita também passa a ser, de certa forma, uma imagem, e comunica também pelo seu aspecto imagético. Exatamente essa possibilidade de comunicação pelo aspecto imagético da escrita que chama atenção no Peso do Pássaro Morto,
da Aline B. Mas antes de chegar aos exemplos, né, do romance, precisamos pensar em fazer uma outra parada, só que agora uma parada um pouquinho mais teórica. Para embasar essa leitura do Peso do Pássaro Morto, lançamos mão aqui do pensamento de autores como Roland Barthes, Anne-Marie Tristan, Liliane Louvel, Irina Raevski e Maria do Carmo Freitas Veneroso. No pensamento desses autores e autoras, chama atenção o reconhecimento das possibilidades das relações que se estabelecem entre as linguagens artísticas ou entre as mídias. Nesse caso específico, dessas relações entre escrita e imagem, que chamamos aqui de relações em ausência ou absência, lidamos com duas possibilidades. A primeira, que eu já comentei, né, que é esse uso da face imagética da escrita, e aí só para relembrar o discurso do Roland Barthes, aqui escrita e imagem se limitam já inicialmente por conta do gesto que dá origem a dessas duas mídias, ou que dá origem a esses dois meios, no caso, né, o gesto da inscrição, né, escrita como uma espécie de escultura, ou como uma espécie de formação imagética em um suporte específico, e aí podemos lembrar tanto da escrita contemporânea, da escrita ocidental, ou da escrita oriental, e até, né, as pinturas rupestres, ou então, outra possibilidade seria da evocação de uma mídia por outra, né? E aqui já estamos falando de relações intermediáticas. Nesse caso, seria a evocação de uma mídia imagética pela mídia escrita, ou, por exemplo, a evocação da pintura pela escrita. E essa evocação pode se dar por uma tentativa de presentificação da escrita, de presentificação da pintura, ou da pichação, ou do cinema, ou da fotografia, pelo texto escrito, ou então por um uso do suporte, no caso pelo uso do suporte, né, da literatura, como se fosse um suporte da pintura, ou suporte, né, da fotografia, ou suporte da pichação, por exemplo. Então, ou é o chamamento dessa outra mídia para o texto literário, ou o uso das possibilidades do texto literário como se fosse essa outra mídia, né? Aí, por isso, a evocação. Nessas relações em ausência, chama atenção também, eu acabo de apontar um outro movimento, que é o seguinte: apesar de estarmos pensando aqui em relações intermediáticas, nesse tipo de diálogo, nesse tipo de transposição, a outra mídia, no caso a imagem, seja, né, seja qual for a origem dela, não aparece de fato no literário. Então, a evocação da pintura pela literatura, nesse caso, se dá por uma convocação da pintura pela literatura, mas não pela inscrição da imagem em si no texto literário. Aí seria a palavra se aproximando de uma configuração imagética, né? Por isso que falamos aqui do uso do suporte como uma tela, o que também não elimina a possibilidade de criação de referências intermediáticas, né? Mesmo essa relação sendo a relação em ausência, é possível observar a criação das referências intermediáticas. No caso do Peso do Pássaro Morto, ou para pensar o Peso do Pássaro Morto, né, selecionamos dois exemplos do livro, né, dois fragmentos do livro, bem do comecinho do livro, né, que narra a infância dessa narradora personagem, da qual conhecemos um pouquinho já. Bom, passo agora a análise dos trechos. Antes de passar na análise dos trechos, perdão, acabei apontando uma outra coisa. A narrativa do Peso do Pássaro Morto é uma narrativa linear, né? É uma narrativa que segue uma cronologia definida, né? Dos 8 aos 52 anos de idade dessa narradora, mas apesar de ser linear, esse trecho é desdobrado de uma maneira desconstruída, ou que se desconstrói ao longo da narrativa. E essa desconstrução tem que ver também com a própria trajetória, né, trágica, dramática dessa narradora. Mas agora sim passamos aos exemplos. O primeiro exemplo do comecinho do livro, diz a narradora: toquei o sino, nada. Bati na porta. Virei a maçaneta, trancada. Voltei para casa chamando: mãe, cadê seu Luiz? Ela não tinha me contado nada porque achou que era muita morte para eu saber de uma vez só. E encerro um trecho aqui. É interessante observar o seguinte, que apesar nesse exemplo, o conteúdo narrado ser um conteúdo bastante restrito, de não haver tanto conteúdo assim, é interessante observar que, pelo modo como que o trecho foi desenvolvido na página do romance, há uma espécie de alargamento, né, da cena narrada. Aqui estamos diante dessa narradora, né, tentando entrar em contato, tentando adentrar a casa de um vizinho, de um amigo. É uma cena, né, que se passaria em questão de milésimos de segundos, mas a partir do modo como ela é escrita, como ela é montada na página, é possível observar que há um prolongamento temporal
né, dessa cena em específico. Esse prolongamento se dá pela colocação das palavras na página, ou pelo aproveitamento da página como tela, como dissemos agora há pouco, por exemplo. Um outro trecho interessante para você observar, nesse aqui também no começo do romance, diz a narradora: na escola, em casa, na cozinha. Perguntei para a mãe, o que é morrer? Mais uma vez, é possível observar que é um trecho linear, mas a construção dele no plano da página se dá de uma maneira fragmentada, e essa fragmentação tem que ver com a colocação das palavras ou com a organização da escrita na página do texto. É exatamente essa construção da escrita, ou essa presentificação da escrita na página, que possibilita a convocação da imagem, ou então o desvelamento do aspecto imagético da escrita dentro desse texto, ou nesse romance, no caso. A partir desse tipo de construção, podemos chegar às seguintes conclusões, que aqui seriam conclusões parciais, né? É possível aliar o conteúdo narrado à conformação, a sua conformação na página romanesca, e ressalta, nesse caso, os espaçamentos longos entre os blocos de formulações linguísticas, e esse tipo de configuração produz algumas camadas de efeito de sentido. Primeiro, a dilatação do tempo na urdidura do romance, para aprofundar a percepção da angústia da personagem. Lembremos que estamos falando ali de um personagem diante da morte, entrando em contato com a morte pela primeira vez, e esse vai ser um conteúdo retomado mais algumas vezes ao longo da narrativa. Outra possibilidade também é pensar, a partir da organização do discurso no livro, que há uma dilatação do tempo requerido pela leitura do texto. Apesar de serem cenas curtas, o tempo que o leitor gasta para percorrer essa cena se amplia por conta da colocação, né, ou conta do uso da escrita nessas páginas. E pelo desdobramento da escrita na mancha gráfica, no caso. E como arremate, é possível pensar que esse tipo de construção verbal possibilita a mobilização de outros efeitos de sentido, que não só do conteúdo, quando você entra em contato com o texto, mas também uma ampliação sinestésica para o leitor, né? Porque aqui ele não entra em contato só com a narrativa em si, né? Com a narrativa realista em si, com a história de uma criança que está entrando em contato com a morte. É como se, pelo uso da mancha gráfica, do jeito como essa narradora utiliza, como essa história utiliza, nós pudéssemos entrar em contato com a visão da narradora, entender como que ela entende a passagem do tempo, né? Há uma temporalização da narrativa, nesse caso, pelo desvelamento das imagens, pelo conteúdo escrito em Um Peso do Pássaro Morto. Bom, é só um recorte da pesquisa, só um recorte da leitura que estamos desenvolvendo sobre O Peso do Pássaro Morto, e aqui seguem algumas referências que nós utilizamos para essa leitura. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Bom, eu espero que todos possam comentar os trabalhos dos colegas, principalmente se não conhecerem, que é essas dúvidas que ajudam realmente o pesquisador a revisar seu trabalho, procurar novas questões pertinentes. Tá certo? Eu tenho para cada um de vocês, e eu adianto assim que eu estou bem satisfeito em ver que a proposta do simpósio foi bem atendida. Nós temos em comum, creio, nós temos em comum pesquisas que muitos tendem a considerar ousadas, porque não estão normalmente no centro de discussões acadêmicas de programas de pós-graduação ou mesmo de aulas na universidade. E eu fiquei bem curioso com alguns apenas comentários mesmo. No caso, falando aqui diretamente com a Camila, Camila, eu acho que você tem umas discussões por aprofundar, no seu trabalho, que essa parte de adaptação tem sido uma constante, e é sempre legal fazer essa revisão, essa discussão de como uma obra, quando atravessa um suporte, chega em outro, ela sofre mudanças por uma série de fatores, desde os comerciais até os que trabalham mais com a imersão na obra.
E essa parte da fada e da bruxa, esses estereótipos, esses arquétipos que são criados, eles estão presentes numa grande variedade de suportes, seja como metáfora ou como uma expressão mitológica, mítica. E eu gostaria de lembrar, né, que a palavra fada, ela vem de fate, né, de fate, ela está associada ao destino. Então, toda vez que uma fada aparece, é para alterar o destino de alguém ou de alguma coisa. E achei muito legal você colocar a Malévola tanto como bruxa como fada. Isso é muito, muito interessante. Eu não consegui recordar e também não achei um livro infantil que há pouco tempo eu tive contato, bem infantil mesmo, assim, com desenhos, mas eu lembro assim de uma frase que era uma menina que quando se zangava virava bruxa, quando ficava feliz virava fada. Eu nunca tinha encontrado assim, livro algum que trabalhasse com o mesmo personagem com essas duas faces, pelo menos não de uma forma tão direta. E aí eu deixo que você talvez se interesse em procurar, porque é uma produção nacional, seria legal, né, colocar assim, um diálogo. Mas muito bacana mesmo. Você já aborda na sua pesquisa a continuação de Malévola, Camila? Oi, professor. Quanto às suas considerações, eu agradeço, vão contribuir bastante, né? Para caso eu decida fazer a continuidade, meu orientador disse que seria legal, né, fazer a continuidade e enriquecer também minha bibliografia, porque ela ainda está carente, né? Então, potencializar essa bibliografia talvez poderia enriquecer mais o trabalho. Quanto à continuação de Malévola, eu não fiz um trabalho por conta que foi um ensaio, né? Falei para uma disciplina que eu fiz, então por isso eu não fiz a continuidade desse trabalho, mas estou trabalhando com a possibilidade, né? E também de aprimorar mais esse trabalho que eu fiz, né? Trazer alguns mais elementos relacionados a essa construção, né, da personagem como fada e como bruxa no conto e no filme, e quem sabe aí apresentar em outra. Que legal, é isso mesmo, Camila. Essa continuidade à pesquisa. Eu aconselho. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta a Camila, algum comentário ao trabalho dela, pode fazer. Inclusive, os outros que estão observando aí, que não apresentaram, que estão observando, também podem fazer, se assim quiser. Quanto ao trabalho da Jennifer, é realmente uma dúvida, tá, Jennifer? Eu queria saber se nesses que você trabalhou, né, você falou de muitos, nesses que você trabalhou, se algum deles você chegou a ver a presença do RPG em algum desses youtubers, porque tem vários, né? Tem vários youtubers que têm filmado suas sessões de jogo, e eu queria saber se você chegou a ver algum, se tem interesse de ver algum. Professor Breno, muito obrigada pelo questionamento. Então, na época do mestrado, né, nós nos propusemos a realizar esse levantamento de dados relativos a obras literárias impressas assinadas por blogueiros e youtubers adolescentes, o que a gente conhece popularmente como influenciadores digitais, né? Então, nós realizamos esse recorte temporal de janeiro de 2008 a dezembro de 2016 por uma questão também de delimitação do tempo da pesquisa, né, propriamente inerente ao processo de desenvolvimento do estudo durante o mestrado. Na época, nós nos ativemos especificamente a questão das obras literárias em papel, né? Questões relativas aos gêneros mais frequentes, as formas de catalogação dessas obras, ou seja, discussões referentes às fichas catalográficas, algumas discussões também relacionadas ao impacto
dessas publicações impressas no mercado editorial contemporâneo, principalmente aquele voltado ao público mais adolescente, ao público juvenil. Então, essa questão, tal como você questionou, da filmagem dos gamers, né, dos youtubers mais dedicados a esse universo dos gamers, filmagem de sessões de jogos e tudo mais, nós não tivemos oportunidade de acompanhar, né? Mas nós sempre ficávamos muito ligados, quando eu falo nós, eu me refiro não somente a mim, mas também a minha orientadora, a professora doutora Juliana Gervason. Nós sempre ficávamos ligados a essas novidades relativas ao universo dos influenciadores digitais, que na época, né, lá em meados de 2016, era um tópico em ascensão, né, era um tópico em bastante destaque, especialmente no território literário, né, porque você via essas celebridades digitais não apenas atuando no universo virtual, mas estendendo as suas atuações também à questão da literatura e às outras mídias, né? A televisão, o cinema, também aos teatros, né? Algo bastante inusitado, né? Esses youtubers também ganhando espaço sobre os palcos, né? Então a gente tentava sempre ficar ligado em quaisquer inovações, quaisquer novidades que apareciam, a fim de que essas novidades fossem aproveitadas e incorporadas à nossa pesquisa de mestrado, até porque quando a gente trabalha com essas questões relacionadas às novas tecnologias digitais, à internet, a esses acontecimentos contemporâneos, nós estamos também fadados a perder muitas coisas, né? Porque estamos inseridos nessa temporalidade fluida, efêmera, né? Na qual um piscar de olhos é capaz de nos fazer perder por completo o fio da meada. Então a gente tentou tirar uma fotografia daquele momento, né? Daquele momento em específico, trazendo isso que na época era bastante, hoje talvez nem tanto, mas na época da realização da pesquisa foi algo que nos chamou a atenção, esses youtubers, esses jovens youtubers, influenciadores digitais, ganhando espaço na literatura, que já é algo bastante interessante para a gente pensar nessa transfiguração no mercado editorial da literatura, dos livros impressos, mas também, especialmente nessas outras mídias, né? Televisão, cinema, nas próprias atuações também nas peças de teatro, nos espetáculos. Então, foi esse o nosso objetivo. Esse, na realidade, é um recorte, né, da pesquisa de mestrado, né? Depois quando a gente vai fazendo mestrado, né, hoje no doutorado, a gente vai tendo a oportunidade de apresentar esses pequenos achados, né, esses pequenos recortes, né? A pesquisa é muito mais ampla, traz um panorama bem interessante sobre esse momento da produção literária impressa no Brasil, que certamente definiu algumas perspectivas em relação ao nicho literário voltado ao público juvenil, ao público adolescente de hoje, né? Então, esse foi o nosso objetivo. Se você me permite, eu até posso deixar o link aqui da dissertação de mestrado também, para quem tiver interesse de acessar. Favor. Tá? Por favor. Eu espero ter respondido ao questionamento. Não. Eu não conheço muito desses assim mais novos, mas tem muitos assim, digamos assim, mais novos que eu, pelo menos, que eles têm produzido literatura a partir do seu material digital. Sim. Tem um caso bem conhecido, né, que foi sucesso de financiamento coletivo, que foi o pessoal do Nerdcast, que eles estavam jogando, era um jogo chamado de Cthulhu, um RPG chamado de Cthulhu, e agora vai ganhar livro, uma versão, a história contada, tudinho de material a mais, assim, aberto aí para os fãs. E tem a Karen Sorelli, ela é nova, assim, não sei o quão nova ela é, mas ela é, assim, do circuito do RPG, trabalha na Jambô, acho que ela é gaúcha, se eu não me engano, casada com Guilherme Desvalde, que é também escritor de RPG, está lá na Tormenta já há muito tempo, e ela também
tem essa produção de pegar o material digital e transformar em livro. Aí já rendeu, acho que 2 livros, se eu não me engano. E batendo as metas, né? É interessante ver como está associado, né, uma coisa a outra, produção digital e financiamento coletivo. Né? Eles se juntarem de uma forma inimaginável. E é interessante, na pesquisa, esse movimento nós chamamos de investimento literário na materialidade do conteúdo digital, né? Porque os youtubers, os blogueiros youtubers que assinam obras literárias impressas, eles vêm na contramão do que há muito tempo se pensou sobre o fenecimento da literatura, do autor, do leitor, do livro, tal como nós sempre o reconhecemos, né? Aqui nós não abordamos especificamente a questão da literariedade, do valor literário que é atribuído a uma obra, porque senão aí a gente teria que adentrar outras questões um tanto polêmicas, né? Então esse não foi e não é o meu objetivo ao me dedicar a estudar literatura, internet e novas tecnologias, né? Eu acho que essas questões da literariedade, elas são muito importantes, mas vislumbrar esses diálogos possíveis entre uma forma de comunicação e outra é muito maior e nos traz um resultado muito mais, talvez, aprazível, né, no sentido assim de nos mostrar essas possibilidades de interface dialógica. Na época, finalizando a minha fala, para que os outros colegas também possam se manifestar, esse mapeamento nos trouxe muitas perspectivas legais, porque a partir dele, né, o total foi um total de 220 obras impressas e especificamente 105 obras escritas por adolescentes, né, assinadas por influenciadores digitais adolescentes. E a partir desse levantamento de dados, nós podemos observar os gêneros literários mais frequentes, problemáticas relativas às fichas catalográficas, embates no que se refere às pequenas e médias editoras que passavam também a obter um certo espaço de divulgação dos seus trabalhos, quando então patrocinavam o lançamento dos livros desses influenciadores digitais, né, concorrendo ali com grandes grupos editoriais. Então foi um trabalho bem legal nesse sentido de abrir os horizontes e fazer com que a gente pudesse se direcionar, né, nesse terreno ainda em expansão, né, que é a literatura voltada ao público adolescente nativo digital, né. Eu vou colocar aqui o link para vocês, quem quiser pode ficar à vontade para acessar, tá bom? Se alguém Muito tiver obrigada. alguma pergunta, um comentário sobre o trabalho da Jennifer, a apresentação dela, o espaço está aí, tá, gente? E aqui, agora eu vou passar a pergunta para a Juliana. São 2, na verdade, Juliana. Eu também não conheço muito do universo de fanzines dessa temática que você escolheu, né, feminista, mas, assim, o circuito de fanzines aqui pelo norte, Manaus, aqui em Belém, é bem intenso assim mesmo, né? Eu mesmo, às vezes, contribuo no Catarse, com uma que sai, assim, acho que é de 2 em 2 meses, uma aqui de Belém, que é o Açaí Pesado. Além dos que escrevem na fanzine, também tem muitos desenhistas, e aí eles aproveitam para divulgar o trabalho. É bem legal, é bem interessante, o material de uma qualidade muito boa, assim, muito boa mesmo. E então, a primeira pergunta que eu faço, assim, o quanto você consegue notar de diálogo entre as fanzines e o cordel? Essa é a primeira pergunta, tá? Eu vou deixar você responder, depois eu faço a outra. Então. Olha, isso é uma coisa que eu me pergunto muito. Eu mesma apresentei um trabalho 1 mês atrás e me fizeram essa mesma pergunta, porque eu acho que quando o fanzine, que é essa mídia que surge nos Estados Unidos, né, bem voltado para a ficção científica, naquele contexto, e chega aqui no meio da ficção científica, das histórias em quadrinhos no Brasil, muito em São Paulo, mas que também se prolifera em muitos outros lugares do Brasil, eu acho que essa relação, ela é
é inevitável, né, que uma coisa ande mais ou menos ali influenciando a outra, principalmente que o cordel é muito mais antigo, né, tem outros significados, só que não é uma coisa que eu tenha me aprofundado muito. É algo que eu me pergunto e que eu penso, assim, já que eu estou nesse início, né, do mestrado, é uma coisa que eu fico pensando muito em como eu poderia compreender melhor. Porque eu tenho a impressão, pelo menos, eu posso dizer agora que é uma impressão, pelo menos nessa fase, né, da minha pesquisa, que os fanzines do Brasil, que eu tenho estudado, e olha que eu tenho estudado muitos fanzines do Rio de Janeiro especificamente, mas não são como os fanzines dos Estados Unidos, entende? Existem coisas diferentes aqui da nossa cultura. E é algo que eu gostaria muito de me aprofundar mais. É uma pergunta, uma questão muito interessante. Eu lhe perguntei assim isso porque aqui eu já vi na universidade e também eu acho que pela praça, mas a universidade eu lembro bem uma dessas quiosques de venda de cigarro, bombom, café, né, que os estudantes sempre param, e lá tinha tanto cordel como fanzine, um do lado do outro sendo vendido, assim, preço de R$1, 50 centavos, era pouca coisa, e era interessante de ver, assim, bem, bem interessante, porque eles estão ali dividindo o mesmo espaço, às vezes o material é bem parecido, as capas às vezes são feitas pelo mesmo desenhista, e não tinha parado para notar a pertinência que existe nessa separação. E você estava falando assim, de quanto alguns fanzines podem, né, tomar proporções de ficar mais conhecidas, às vezes até que a própria obra. Eu lembro que não faz muito tempo, se faz algum tempo, talvez uns 15, 10 anos, tinha mais, era mais fácil a gente encontrar nas bancas de revista alguns fanzines que saíam aqui e ali. E eu lembro assim principalmente os que partiam de mangás ou de animes, o quanto algumas pessoas às vezes comentavam assim, caramba, já viste o fanzine do Cavaleiro do Zodíaco, do Yu Yu Hakusho, tá mais legal que a série, tá mais legal que o mangá, e que aquilo ali realmente eu achava bem impressionante de ver. Só que assim, não tinha tantas tiragens, tinha que ter cuidado com os direitos autorais, né? A gente sabe que era ilegal, mas mesmo assim era divulgado e vendido. Mas, enfim, às vezes ganhava essa proporção bem ampla, bem legal, bem interessante. Sim. E agora a outra pergunta que eu lhe faço, que é jamais voltada para o que você estava apresentando, e aí eu fiquei numa dúvida lá. Quando você estava falando lá dos circuitos de fanzines, zines feministas, você disse que teve uma moça, há uns 2 anos atrás, que já tinha feito uma pesquisa. Ela que fez um levantamento, não foi Sim, a Camila Olivia Mello, vou até botar aqui. Sim, Olivia Mello, 2019. É a tese de doutorado dela. Se vocês botarem no Google, na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, no catálogo da CAPES, né, o nome dela, vocês vão achar essa tese. Sim, ela fez esse mapeamento do que ela chama, né, de campusine feminista, mas no centro-sul, sudeste e sul do Brasil, né? Centro, sudeste e sul do Brasil, principalmente. Ela é de São Paulo. São Paulo, né? E ela focou em zines feministas que não eram héteros, não eram de transgênero, e mais algum, se não me engano. Sim, ela focou nisso porque dentro desse meio existem alguns segmentos, né? Nós temos, assim, principalmente na época que ela fez essa pesquisa, entre 2015 e 2018, que ela recolheu esses 101 fanzines. E ela pegou os coletivos feministas de perspectiva interseccional e ela coloca explicitamente na tese dela, né, que ela focou nos circuitos zineiras não heterossexuais, sejam cisgênero ou transgênero, por conta de uma segmentação entre alguns grupos feministas que também produzem fanzines e que tem uma outra abordagem desses assuntos, sabe? Então era por conta disso. Mas esse, no caso, não é, a sua não trabalha com essa, digamos, com esse foco. A sua pesquisa já é mais ampla. A minha pesquisa, na verdade, ela é até menos ampla, sabe? Por conta de ser uma dissertação de mestrado.
eu optei por escolher um coletivo aqui do Rio de Janeiro que se chama Nós as Poetas, como corpo de análise também os trabalhos delas, que é um coletivo de perspectiva interseccional, mas existem mulheres não heterossexuais, mulheres heterossexuais também, enfim, por essa abordagem interseccional, e que produzem fanzines de poesia, sabe? Então eu optei por focar, elas têm muitos fanzines, então nessa dissertação eu tentei focar um pouco mais, até por conta da viabilidade mesmo da escrita desse trabalho, né? Em 2 anos de mestrado, eu não teria como sair recolhendo muitos fanzines assim. Mas o assunto me interessa, obviamente, sabe? Não, sim, não tem como não notar, né? Por mais que algumas pessoas tentem não associar, muitos professores, né, vamos ser sinceros, não gostam dessas abordagens mais atuais, desses suportes mais atuais, ainda que tenham essa dificuldade, às vezes até de compreensão, né? Eles não podem mais evitar, já está muito forte, já faz parte da cultura universitária brasileira, né? De encontrar muito isso. E às vezes não está restrito à nossa área, né? A gente vai encontrar pessoas de outras áreas que já produzem, conhecem a esse respeito. Eu estou tentando lembrar, a memória está péssima, mas tentando lembrar um coletivo espanhol que faz pouco tempo elas lançaram 2 livros de RPG por uma editora muito conhecida na Espanha, a Nosso Olorol, e elas têm eu não lembro o nome do segundo que saiu agora, mas o primeiro que ainda está fazendo assim, está ganhando muito espaço, talvez ganhe até uma versão brasileira, Sáficas, Espadas e Aventura, eu acho que é algo assim, e foca nessa temática sáfica, que é outro termo que está ganhando espaço, que está ficando bem interessante. Se eu conseguir encontrar, acho que amanhã, se você participar, eu mando aqui o link, mas eu vi pelo Twitter, então não sei. Assim, eu agradeço muito se puder me indicar qualquer referência, qualquer coisa. Agradeço demais. Ok, Juliana. Bom, se tiverem alguma pergunta para a Juliana, a chance é agora, né? É uma temática que a gente não encontra tão facilmente aqui, gente. Então, vamos lá. E vai ser muito legal, eu acho, né? Que vai ser muito legal se você for atrás desse diálogo com o cordel, né? Isso vai ser... Nossa, muito! É uma coisa que eu fico assim... Que o mestrado é uma correria, né? Eu estou descobrindo isso agora. 2 anos, É né? e tem que fazer disciplinas. As disciplinas que não têm necessariamente muita coisa a ver com a dissertação. Então, eu queria fazer tanta coisa, mas eu vou continuar nisso depois, pretendo expandir essa pesquisa na medida do possível e no tempo, né? É algo que me traz muita paixão. No doutorado, né? Pode continuar trabalhando isso já para depois, né? Para o doutorado. Adoraria. Tá, agora eu vou perguntar aqui para o Alan. Também, né? Eu percebi que no finalzinho você deu uma acelerada, ela igual a Juliana, né? Já muita coisa para falar e dá aquele... entendo, cara, normal. Eu gostaria, primeiro, Alan, que você comentasse um pouquinho mais sobre esse conceito de dilatação do tempo. Achei bem legal, me veio umas ideias assim na cabeça de questionamento e gostaria que você comentasse. E um comentário que eu faço sobre esse uso, né, do suporte como tela não é algo tão novo, né? Algo que a gente já encontra assim, realmente desde o século XIX, algumas coisas assim. Às vezes passa despercebido, né? Eu acho que o Machado de Assis era um desses que fazia algo parecido, colocar um capítulo com pontos apenas, né, e tal. Será bem, já se encontrava por aí, né? Mas, e já indo para o quadrinho, eu lembro assim que a primeira vez que eu encontrei no quadrinho essa quer dizer, mais de uma vez, né? Mas essa dinâmica de brincar com o suporte, de explorar o suporte melhor, acho que foi com o Neil Gaiman, muitas produções do Neil Gaiman, você às vezes tem uma página que está de cabeça para baixo, ou uma página que se expande, né, como uma espécie de pôster, mas não é um pôster, é algo que é para ser lido daquela maneira, e o outro foi que eu acho que não é do Neil Gaiman, não, é do Alan Moore,
o Prometeia, que lá também tem acho que uns 2 capítulos assim muito interessantes. Um que vira uma fotonovela, de repente, é um quadrinho e vira uma fotonovela, e o outro que dá para ler de trás para frente, que é uma viagem temporal expressa ali, né? Que eles brincou com o suporte com a gente. Se você conhece, se quiser também comentar algo a respeito do quão pode ter uma proximidade com o romance que você citou, pode fazer, mas está aí. Bom, muito obrigado pelas perguntas, professor. Sobre a dilatação do tempo, me ocorreu agora com a sua pergunta, uma outra questão, né, um outro movimento. No caso do peso do pássaro morto, essa dilatação do tempo tem que ver com o desdobramento da experiência e da perspectiva da narradora, no caso, né, a construção de aproximação entre o leitor e a narradora, e o ponto de vista e a focalização dessa narradora a partir, né, a partir do modo como que a história aparece, né, na página, no caso. Né? Então, talvez para aproximar da sensação da narradora, essa dilatação do tempo, mas não necessariamente o tempo em si, não necessariamente o tempo cronológico, mas um tempo da narrativa, um tempo da narrativa que se presentifica no suporte da narrativa, né? Na página, no caso, né? Você entender que, apesar de ser um momento curto, um momento breve, mas talvez o modo como aquela narradora, ainda criança, percebeu aquele momento não foi tão breve assim, né? Talvez aquilo para ela tenha demorado mais. Talvez pensar a dilatação do tempo nesse sentido, né? Nesse caso. Que é interessante pensar também isso dentro do literário, porque você acaba também brincando com outra coisa, né? Você mexe com o tempo, mas mexe também com a espacialização da narrativa, né? Não é uma narrativa que se dá só no eixo cronológico, mas também no eixo espacial, exatamente por conta dessa mobilização do suporte, né? Da página como tela, no caso. E, de fato, né, esse uso do suporte não é novo, só que apesar de não ser um uso novo, é um uso que não é, como o senhor comentou, não, às vezes, por vezes, não é tão... nem sempre é percebido, nem sempre é notado quando se analisa o texto no texto literário, nem sempre se dá destaque para isso, no caso. E talvez isso se dê dessa forma por conta de uma tradição que busca encontrar na literatura um resquício realista, ou então a conformação do real pela literatura, né? Se é a conformação do real, você vai ter uma duplicação do real pela construção do literário. Isso, né, envolve deixar o relato o mais corrido possível, né, o menos travado possível, no caso. Mas tanto que encontramos isso em Machado de Assis, né, em Graciliano Ramos, escritores tradicionais, né, mas pouco se fala sobre isso. E a literatura contemporânea tem trabalhado bastante com isso, né, seja em romances mais experimentais, como O Peso do Pássaro Morto, ou mesmo mais tradicionais, como, né, o A Noite da Espera, do Milton Ratum, por exemplo, né. Eu não conheço os exemplos que você citou, né, dos quadrinhos, mas imagino que deva haver uma aproximação ou alguma conexão, talvez por conta da origem da gramática dos quadrinhos também, né, da linguagem dos quadrinhos, no caso, que tem que ver com isso, né, um modo de se pensar a função da narrativa de maneira verbal e imagética ao mesmo tempo, né, algo que também é próprio da literatura, né. Acho que não sei se necessariamente a conexão ficaria nesses exemplos, mais nos exemplos, do que na constituição dessas duas mídias, né, da literatura e do quadrinho, no caso. Você falou agora, eu lembrei também de o Jogo da Amarelinha. Agora eu não lembro se é do Cortázar ou do Borges, é do Cortázar, né? É do Cortázar. Esse daí é um que eu lembro, você falou, eu lembrei assim agora, imediato também, que faz uma experimentação muito interessante, num momento, né, que se trabalhava muito com uma literatura toda formalzinha, toda criteriosa, ele já também traz isso aí. Legal, Alan. E outra pergunta, o quanto foi assim, como foi a repercussão crítica do livro nessa altura? Em certa medida ainda está sendo, porque a Aline Bay esse é o primeiro romance da Aline Bay, né? Ele venceu o prêmio São Paulo de Literatura, se não me engano, o nome do prêmio era esse, e imediatamente ela foi alçada a um cânone contemporâneo, né? Um grupo de escritores que publicaram recentemente e vendem muito, né? Como a Aline Bay,
Me esqueci o nome do escritor agora. Gustavo Martins. Meu Deus. Esqueci o nome do escritor, mas é autor do Sol na Cabeça. Giovanni Martins, né? Giovanni Martins, do Rio de Janeiro. Né? Então, são escritores que estão publicando, ou então o Itamar Vieira com Torturado, por exemplo, né? Escritores publicaram agora suas primeiras obras e entraram, né, nesse circuito canônico, nesse circuito oficial da literatura. Só que, apesar de terem entrado nesse circuito oficial, eles produzem obras interessantes, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista estático também. Obras que tensionam com essa literatura tradicional, de extração realista, né, que a gente tem de seguir aqui no Brasil, né? E no caso do Peso do Pássaro Morto, exatamente porque ali um conteúdo trágico, né, uma trajetória trágica, com uma estrutura desconstruída, né, com uma estrutura fragmentária, com uma estrutura que se perde, né, quase que some, quase que se apaga, né, assim como a protagonista do romance também, né, que se esvai ao longo das páginas. Eu lembrei agora, você comentando sobre essa fragmentação, eu lembrei agora do livro do Maurice Robichaud, acho que é Maurice Robichaud, que é Memória, Trauma, Testemunho, algo assim, e fala muito dessa fragmentação, como ela está dentro da tragédia, a fragmentação, o trágico, ele fragmenta as personagens, ele fragmenta o ser, e aí a gente pode pegar já um conceito bem heideggeriano do ser, né? O ser não apenas como a pessoa em si, mas o indivíduo, o ente, a entidade, né? Muito legal, Alan. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta aí para o Alan, algum comentário, eu quero agradecer vocês, né? Reforço o convite para estarem amanhã pela manhã, né? Se for possível, né? Enfim, assistir os outros que também vão ter. Eu vou comentar com certeza muitos de vocês com eles. Eles deveriam estar assistindo também, acontece. E eu vou comentar com eles, levar algum diálogo, e caso vocês possam também participar perguntando, discutindo lá. Mas, por hora, estou muito satisfeito de ver que foi alcançado mesmo o objetivo do simpósio de pegar esses trabalhos, e assim, eu gosto de ver com temáticas e suportes bem diferentes. Nenhum aqui trabalhou nem com o mesmo tema, né, nem com o mesmo tipo de suporte. Que legal, isso é muito bom mesmo. Então, mais uma vez agradeço a todos e reforço o convite para amanhã. E aí já podem ir saindo da sala, né? Claro, se quiserem deixar algum recado, algum comentário, também podem fazer. Ok, gente? O espaço está aberto. Gente, muito obrigada, tá? Só queria agradecer mesmo, mais uma vez, pelo espaço, pelas apresentações dos colegas. Eu adorei, foi ótimo. E eu vou tentar vir amanhã também.